A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem e que o Espírito Santo, como sempre, continue conduzindo a sua vida, te orientando e te guiando, te abençoando, te instruindo, te dando crescimento e te santificando, ou te ajudando no processo de santificação. Nós voltamos a meditar aqui na palavra de Deus, voltamos a estudar a palavra do Senhor por este canal aqui, e a mensagem de hoje tem como título: Os últimos dias começaram a ser contados a partir de Cristo. Esse é o título. Os últimos dias começaram a ser contados a partir de Cristo. E eu quero tomar como alicerce, como base, como ponto de partida, como guia para a nossa meditação, um texto que está na segunda carta, na segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 5. Amém? Versículos 1 ao 5. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada o texto que diz assim: Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, e algumas traduções vão dizer negando a eficácia, ou negando sua eficácia. Fique longe também destes. É preciso entender que Paulo tinha os dias, né, em que ele viveu, os dias de sua existência na Terra, como os últimos dias da humanidade na face da Terra, na forma que nós conhecemos. Para ele, para muitos daquela época, o retorno de Jesus era para aqueles dias, seria um retorno imediato à sua ascensão. Para compreender isto, basta olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos, nos seus primeiros capítulos. Nós sabemos disto olhando para o que ele mesmo escreve, para o que Paulo escreve, a sequência em outra epístola, não é? Na epístola aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, primeira epístola, né? Capítulo 4, versículo 14, versículo 15, versículo 16 e versículo 17, em que diz assim: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também assim, ou assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, né, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essas foram as palavras de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, essa referência ou esses versículos que nós lemos aí. E você pode me perguntar, mas pastor, em que isso muda as coisas? Em que isso torna diferente aquilo que Paulo diz a Timóteo, ali nesse texto que nós utilizamos para a base da nossa meditação hoje? E eu poderia dizer em quase nada, pois o que importa é que estejamos nele, quando ele voltar para nós em vida, ou se dormirmos antes nele, ou seja nele. Amém? Numa coisa, Paulo não errou, no entanto. Os últimos dias começaram a ser contados a partir de Cristo. E eu quero, olhando para isso, não é, abordar justamente esse ponto, que é o ponto nos últimos dias. Então, esses últimos dias, para Paulo, era a partir daquele momento, e de fato foi que os dias começaram, esses últimos dias, os últimos tempos começaram a ser contados a partir de Cristo. Mas há algo muito importante a se considerar aí, dado o tempo decorrido, que é o quanto as pessoas pioraram, o quanto a humanidade esfriou e vem esfriando desde os dias de Paulo. Desde que o pecado entrou no mundo, ele tem desviado, tem afastado cada vez mais para mais longe o homem de Deus. Há perigo, inclusive, considerado gravemente pelas Escrituras Sagradas, que é o risco de muitos se perderem para sempre. Segundo os Hebreus,
capítulo 6, a partir do versículo 4, o texto diz assim: e é impossível, pois, que antes aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo, né, o Filho de Deus e expondo-o à zombaria, e algumas traduções vão dizer ao vitupério. Amém? Um dos conselhos de Paulo a Timóteo, aqui, nessa porção do texto sagrado que nós lemos para a base da nossa meditação, constante da epístola a Timóteo, é que ele se afaste desse tipo de pessoas, pessoas blasfemadoras, pessoas que esfriaram com o tempo, que se tornaram inimigas de Deus, que se tornaram adversárias do bem, não é? Essa orientação de Paulo a Timóteo, a orientação que nós tomamos a liberdade de plagiar Paulo aqui e fazer, e repeti-la à igreja, que estejam longe, pessoas que estão longe de Deus, ou no processo gradativo de afastamento do sagrado, que na verdade vai repetir o raciocínio do salmista, que nós não participemos desse tipo de conduta, que nós não participemos desse tipo de caminho, não é? Salmo 1, versículo 1, vai dizer: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso está vivo nas Escrituras desde os seus primeiros tempos até, eu creio que o dia em que Jesus vier nos resgatar, para que tenhamos cuidado com isso, de que andando, com o que é maligno, sejamos influenciados. Uma das recomendações ali em Atos dos Apóstolos, no primeiro concílio de Jerusalém, seria isso, da contaminação dos ídolos, ou só se contamina daquilo que pode contaminar. Paulo vai escrever que as más conversações corrompem os bons costumes, e isso, na verdade, está dentro dessa mesma ideia aqui, desse mesmo raciocínio. Amém? Vamos olhando para o livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, ver o sucessor de Moisés dizendo: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu, no entanto, e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos aí um povo já com largo costume, com larga história, muito caminho andado, servindo a deuses estranhos, servindo a deuses pagãos, a deuses criados, e não o Criador de todas as coisas. Então podemos dizer que o risco sempre foi iminente e real para o homem, pois os laços, as ofertas do mundo sempre foram muito atrativas para a carne. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que andar em vigilância. Não à toa, o texto bíblico, dentro do Novo Testamento, vai dizer: orai e vigiai todo o tempo. Olhando para o livro de Gênesis, nós podemos ver o homem se posicionando como opositor de Deus no episódio da Torre de Babel. Ali, eu entendo que depois do advento da queda, é o momento de separação mais drástica do homem de Deus, onde Deus dá as culturas, cria as nações e os caminhos para os seus próprios desvios, onde o livre-arbítrio é reafirmado e os meios para que o homem pudesse reafirmá-lo, como Deus, ou negá-lo definitivamente, ou negá-lo. O fato é que Deus oferece tudo isso, todos esses recursos, porque ele precisa saber onde está o seu coração. Se existe o mal, e precisa existir o mal para que se tenha ideia do bem. Então, saber que se existe o mal, nós precisamos saber quem são os de boa conduta, os de bem, os do bem, no meio de todos esses. Quando olhamos para Deus usando Josué para falar ao povo, nós vemos que isto sempre foi proposto ao homem. Josué, capítulo 24, versículo 15. Mas se vocês não querem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem seus pais serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. O próprio Senhor nos deixa livres para escolher, mas nós escolhemos. O próprio Deus nos deixa livres para escolher, mas nos aconselha a escolhê-lo.
Segundo a Nova Almeida atualizada, Deuteronômio 30:19 diz: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolho, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. O conselho de Deus é sempre para que nós possamos trilhar, não é, pelo caminho do bem. Então, as ofertas longe do Senhor são múltiplas. Para o Senhor é o único, porque o Senhor, na verdade, é o único Deus, né? Ele é único. E ele diz em Isaías, capítulo 45, versículo 5, eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Almeida Corrigido Fiel diz, não há outro fora de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me reconheça, não me conheça. Isaías 45, versículo 5, essa mesma referência que nós lemos na King James, vai dizer, eis que eu sou Yahvé, o Senhor, e não existe nenhum outro além da minha pessoa, não há Deus. Então, tudo aquilo que Paulo constata e repassa a Timóteo, no texto de referência, nos mostra o homem distante de Deus e envolvido em suas próprias malignidades e em seu estado crescente, não é, de maldade. E com isto, se distanciando de Deus, rendendo-se cada vez mais aos prazeres momentâneos, parece-me que inconsciente de que a conta disso vai chegar. Mas ela vai chegar e nós fomos instruídos, visto que Paulo instruiu Timóteo a se afastar destas pessoas. Se nós tivermos bons ouvidos, ouviremos o que o Espírito diz à igreja e nós também nos afastaremos desses caminhos e buscaremos insistente, veementemente a presença do Senhor para a transformação nossa, para a santificação, finalmente para a salvação. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos por tudo quanto o Senhor tem permitido nas nossas vidas, Pai, percalços para nos instruir, percalços para nos ensinar, caminhos para que possamos escolher, Pai Santo, escolher bem, escolhendo o Senhor, pela instrução do Teu Espírito, pela direção do Teu Espírito, por meio de Jesus, até porque a palavra de Deus diz que ninguém vai a Ele, ou ninguém pode ir a Ele se o Senhor mesmo não tiver pelo Teu Espírito instruído, que se faça isso. Em nome de Jesus nós agradecemos, te pedimos que o Senhor não desista de nós, permaneça conosco, nos abençoando, Senhor amado, em nome de Jesus nos ajuda, em nome de Jesus nos ajudando a crescer em conhecimento e santidade. Amém. Fique em paz.